de dezembro de 2001. Isso aqui foi no início dos nossos trabalhos de parceria aí entre a Plisia e Semibra. Então a gente percebe um foco biológico muito fraco, muito irregular, difuso. Então era a nossa realidade na época. Tá? Essa próxima foto também é da Semibra, mas percebam que essa é uma foto de maio de 2003. Então aí já foram mais de 2 anos de trabalho, trabalhos intensos. Então a gente tinha a nossa realidade em 2001, eficiências baixas, qualidade de microbiológica bastante ruim, e passamos a ter então o nosso sonho, né, de consumo microbiológico, que era ter floco forte, um floco regular, compacto, que foi uma realidade que a gente conseguiu observar e a gente conseguiu alcançar em maio de 2003, depois de bastante conversa, de muitas visitas à Plisia, de muitas visitas da Tatiana, que é a Semibra, e a gente conseguiu então chegar nesse sonho de consumo, que é o que a gente vai ver agora. O que foi feito então? No ano de 2000, entre 99 e 2000, o Semibra tinha bastante problema com qualidade de efluente, com procedimentos operacionais. Então foi sentida assim, a necessidade de tomar algumas ações para melhorar essa qualidade de efluente. A gente passou então a ter procedimentos para controle de drenagem, que foi o que eu comentei com vocês. Comunicação, que exigia uma comunicação entre as áreas geradoras de efluente e operação da ET. Foram feitos uma série de treinamentos sobre o funcionamento da ET, isso não só para os operadores da ET, mas para as operações das linhas de fibras, para os operadores das linhas de fibras do sistema de recuperação. Foi feito um estudo do residual de oxidante na entrada dos testes de geração, na entrada da ET, que foi particularmente a minha tese de mestrado. Em 2001, foi feito um estudo para a instalação do sistema de tratamento primário, que até então não existia. Né? Foi criada a coordenação de tratamento de efluentes, que também não existia. A operação da estação de tratamento de efluentes ficava a cargo de uma outra coordenação. Foi feita a instalação de um sistema auxiliar de aeração, o oxigênio dissolvido era um problema grave na Semibra. Foram feitas contratações de consultoria para avaliações microbiológicas, leia-se a Plisia aqui, nessa contratação de consultoria. E foi feito um controle bastante extensivo do controle dos sólidos suspensos voláteis nos reatores. Então a gente sabe que uma das características dos controles operacionais que influenciam aí na qualidade microbiológica da ET é a idade do lodo, que então reflete na concentração de SFV do reator. Além disso, em 2002, foi feita a instalação do sistema de tratamento primário. Juntamente com o tratamento primário foi instalado um reservatório de emergências, eu comentei anteriormente. E continuidade aos estudos microbiológicos que permanecem até hoje. Tá? O que foi feito ainda em 2002? Foi feita uma análise periódica da toxicidade, como recomendação da Plisia. Foi iniciada a utilização dos condensados das plantas de evaporação nos scrubbers das caldeiras de recuperação, nos lavadores de gases, né, das caldeiras de recuperação e na calcificação. Então, aquela vazão de condensado da EVA para o tratamento biológico, ela reduziu consideravelmente. E foi instalado um stripper a vapor, né, na evaporação 1. Quer dizer, a gente tem 2 linhas de evaporação, a Semibra. A linha 2 já veio com stripper a vapor. A linha 1 não tinha um stripper a vapor, tinha um stripper a ar, que tinha uma eficiência consequentemente um pouco mais baixa. Daí a gente passou a ter um stripping melhor do condensado, da evaporação, e daí uma redução da toxicidade, da carga orgânica aplicada à ET, e que isso trouxe resultados bastante interessantes também. Uma outra coisa que a gente fez em 2002 também foi trabalhar na dosagem de nutrientes. Especificamente nesse ano, a gente começou a analisar DQO solúvel na entrada de tanque de geração. Os nutrientes eram então dosados baseados em análise de DQO. A gente fazia uma correlação com o DDO e fazia a dosagem de nutrientes. Só que essa análise de DQO não era solúvel, era uma DQO total, e daí a gente passou a fazer a filtração das amostras de efluentes para ter um resultado melhor e uma dosagem também mais exata. Em 2003, a gente fez um teste que a Plisia realizou para a gente, né, que a gente chama de PIE, Toxicity Identification Evaluation, que é uma avaliação da identificação da toxicidade, que foi um trabalho muito legal e que deu resultados bastante interessantes, que a gente passou a conhecer então
os efluentes setoriais, não só o efluente geral da entrada do tanque de geração, mas o efluente setorial, e a gente passou a conseguir identificar quais os maiores problemas relacionados à toxicidade que a gente tinha, e daí a trabalhar neles isoladamente. Então a gente sabia que o oxidante era um problema para a gente. Esse oxidante, só explicando um pouco melhor o que era isso, né? Aquele residual de oxidante que eu comentei com vocês anteriormente, era que quando a gente mudava a sequência de branqueamento na linha 1, ou então quando a gente mudava a sequência também de branqueamento da linha 2, a gente percebia que sobrava oxidante. Que oxidante que é esse? É dióxido de cloro ou peróxido de hidrogênio. Então, imagina aí jogar água oxigenada na bactéria, ela vai morrer. Isso era um problema que a gente já sabia que existia. Essa avaliação de TIE, ela só veio reforçar muito mais isso. E não só isso, né, mas várias outras coisas nós descobrimos que a gente tinha algum problema com metal pesado, metais, né, não metal pesado especificamente, mas com metais. Que a gente tinha problema relacionado não só aos oxidantes, mas variação de pH. Então, uma série de ações que a gente conseguiu tomar aqui operacionais das linhas de produção para reduzir a toxicidade do efluente setorial, que foi bastante interessante. Não só a toxicidade em si, né, mas eventualmente um efluente que antes ia para o efluente, que ia para a ET, e que deixou de ir exatamente por ser muito tóxico. Em 2003 ainda a gente fez otimização da dosagem de nutrientes. A gente mexeu na proporção de dosagem, a gente tem aquela proporção clássica de dosagem de 100 para 5 para 1, DDO, nitrogênio e fósforo, para lodo ativado convencional. A gente mexeu muito nessa proporção e ela está mexida até hoje. Hoje, se eu não me engano, é 100 para 3 para meio, para 0,5. Então, são relações bem radicais, bem quando se considera literatura, mas que tem funcionado muito para a Cenibra. Além disso, foram feitos estudos, né, para desidratação do lodo biológico, que a gente tinha um problema de consistência e tinha um problema de destinação do lodo biológico. Na verdade, não era bem problema, mas era custo, né? A destinação não era o problema, era o custo que era o problema. Então, a gente levando a consistência, consequentemente, para destinar, o custo cairia também. Um outro problema operacional clássico da elevação da consistência é quando a gente tinha uma consistência muito baixa da retirada do lodo biológico, da extração do lodo biológico, a gente ficava sobrecarregando o sistema de desidratação e a gente não conseguia ter controle sobre os sólidos voláteis dos reatores biológicos. Então, o trabalho para desidratar o lodo biológico foi muito interessante do ponto de vista de controle de sólidos no tanque de geração. Então, o que a gente viu já, o que era a realidade da Cenibra de floco biológico, a gente vai ver um pouco do passo a passo. Essa foto foi que vocês viram inicialmente, que era um floco biológico fraco, irregular, difuso do tanque de geração 1. E essa foto foi tirada em dezembro de 2001. Da mesma forma, a gente tem, em dezembro de 2001, um foco forte. Isso aqui, essa primeira foto é no tanque de geração 1, percebam aqui. Essa segunda foto é no tanque de geração 2. A gente vê um foco forte, muito irregular, difuso. Então, quer dizer, pode até ser forte, mas ele não é o que a gente estava procurando ainda. Essa outra foto já foi tirada em agosto de 2002. A gente vê um foco biológico também forte. Quer dizer, ele já tem uma estrutura melhor. Ainda irregular e ainda difuso, também no tanque de geração 2. Essa foto também, dezembro de 2001, a gente percebe aí, é a mesma foto anterior, né, comparando o tanque de geração 2 em dezembro de 2001 e agosto de 2002. Quer dizer, já deu uma melhorada, mas ele continua, ainda está um pouco longe dos sonhos de consumo microbiológico que eu mostrei para vocês no início. Percebam que as fotos são históricas, né, e que a gente vai... todas aquelas ações que eu mostrei para vocês, que foram tomadas, fizeram a gente chegar nesse foco biológico maravilhoso aqui, e que todo biólogo, eu tenho certeza que gostaria de ter alguma coisa desse tipo aqui no reator que controla.